Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira prosa desse ano. E como o início de ano a gente fica com muita vontade de viver experiências diferentes, nós vamos falar hoje de superação e persistência. Ué, o que tem uma coisa a ver com a outra, Mércia? Claro, se a gente quer viver experiências diferentes, nós precisamos agir de forma diferente, não é? E para isso nós precisamos tomar algumas decisões e nos mantermos firmes naquilo que nós escolhemos. Lembra da história do passarinho? Dois passarinhos estavam lá na árvore. Eles decidiram voar. Quantos passarinhos voaram? Aquele que realmente abriu as suas asas e se movimentou no voo. Aquele que não abriu as asas e ficou parado, eu quero voar, mas não fez nada, ele continuou no lugar que ele estava. Então, por isso que precisa de decisão e de ação. E essa ação, ela precisa ter um tempero de perseverança e de superação, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. E para falar sobre isso, eu vou contar a história do Mário. Ele me autorizou, ficou muito feliz de compartilhar a história de vida dele como um exemplo, como uma metáfora para tantos. E para ele foi uma história tão sofrida e uma história de muita alegria, porque uma história de superação, uma história de muito orgulho, olhar para o caminho dele e ver o quanto ele caminhou e o quanto ele venceu e o quanto ele conquistou. E eu fico muito feliz, falei isso para ele, estou falando isso para você agora também, Mário. Muito obrigada por você ter permitido partilhar. Tenho certeza de que você vai tocar muitos corações. E a história do Mário é a seguinte. O Mário foi meu aluno, se formou em Direito há pouco tempo, é um aluno exemplar. Ele se formou com menção honrosa por conta das notas dele na faculdade. Ele, no 9º período, antes de se formar, ele passou na OAB. Ele passou num concurso de conciliador judicial, é conciliador judicial até hoje, passou em 2º lugar antes de se formar. E é uma pessoa maravilhosa e tem uma história de vida linda. O Mário começou a beber aos 16 anos de idade. Ele veio de uma família simples, teve uma educação boa, teve o carinho dos pais e, como todo adolescente, ou uma grande parte dos adolescentes, achava que sabia tudo, achava que, enfim, ninguém tinha que se meter com a vida dele, e ele saiu, começou a beber e tá tudo certo, trabalhava durante a semana, bebia fim de semana. E aos 18 anos ele falou que isso se aprofundou mais, ele conheceu pessoas e começou a ficar mais e mais tempo na farra e tal, e a bebida começou a não satisfazer. O Mário então passou a usar drogas. Usou a maconha, depois usou a cocaína e ele falou que só não usou o crack porque ele viu um amigo dele nessa viagem e achou que foi tão forte que ele ficou com receio de ele não conseguir voltar dessa vibe louca, né? Ele ficou com medo de não conseguir voltar. E aqui eu abro um parênteses, vejam como o medo também é nosso aliado. É só não deixar ele tomar conta, né? Mas ele é sim um grande aliado. Então, voltando aqui, o Mário não usou o crack por conta disso, mas depois dos 18 anos o negócio só foi piorando e ele falou que o café da manhã dele era um corotinho de cachaça. E nesse meio tempo ele pediu ajuda, ele foi internado a primeira vez, ficou 9 meses, depois saiu e ficou 7 meses sem beber nada, até que conheceu alguém, né? Se encantou e acho que para fazer bonito e também para se integrar no grupo, ele falou, vou beber um copinho só. E aquele um copinho se transformou em 2 e depois em 3, em vários outros, e ele voltou para a bebida e para as drogas. Mas acabou se casando e continuou com isso. A esposa lutando também com dificuldade, né, de ter essa... Enfim, quem tem isso na família sabe o quão difícil que é. E ele continuou a usar, continuou
E aí o negócio aumentou. Em vez de ser só fim de semana, ele já não tinha mais dia e ele faltava ao trabalho e às vezes assim ele era demitido, e quando ele era demitido ele achava ótimo porque ele pegava o dinheiro do acerto para comprar droga. E ele foi nessa de usar, e aquilo foi aumentando, ele queria mais e mais, e ele já não dava conta da vida dele, da família dele. E ele foi morar na rua, gente, ele foi morar na rua e ficou por lá um tempo, até que a filha dele, a mãe, a esposa e a filha estavam passando na praça da cidade que ele morava. E a menininha de 6 anos, então, foi lá, o abraçou e falou: papai, eu amo tanto você, volta para casa. Gente, fica sossegado que eu transbordo, eu emociono mesmo. E ele falou que aquilo tocou tão fundo nele, que ele chorou, e que ele decidiu, então, enfim, mudar. E ele voltou para casa, a esposa aceitou, ele continuou ainda um tempo usando drogas e também a bebida, né, já tinha passado a ser um normal na vida dele, né? E ele usou mais um pouco até que ele sentiu necessidade de, pela terceira vez, pedir ajuda e ele se internou. E dessa vez ele levou a sério alguma coisa dentro dele, realmente havia decidido fazer diferente. E ele fez. E ele fez tão bem, como o Mário que eu conheço, que terminando o tratamento, a instituição o convidou para trabalhar. E ele ficou ali alguns anos. E ele ficou trabalhando e depois ele decidiu fazer a faculdade de Direito. E foi um excelente aluno e se formou, recebeu menção honrosa, passou na OAB antes de se formar, ele passou no concurso de conciliador judicial e está trabalhando até hoje. Então ele falou para mim e ele sempre falava na sala de aula assim, ai, de drogado a advogado. E isso me enche o coração de alegria, porque é uma história de superação. Ele falou que chegaram para ele e falaram assim, cara, por que você não se mata? Você só traz dor e sofrimento para sua família, ninguém aguenta mais. E ele realmente, ele falou assim, eu pensei em me matar. E eu quase estive lá, quase fiz isso. Só que quando eu estava me preparando e fazendo alguma coisa lá dentro de mim, foi muito forte. Falou, não faça isso. Então, gente, veja, uma história dessa, e eu tô contando assim por alto, e até quem quiser, ele tem o áudio muito completinho e ele me autorizou a falar, a compartilhar com quem quiser escutar. E ali ele dá detalhes da história dele. Quem quiser, me manda aqui nas mensagens ou no privado, e aí eu mando para vocês sem problema algum. E ele fala que, veja, ele guardava o dinheiro, e ele fala assim, hoje, professora, eu saio com os meus filhos, eu dou as coisas para eles, assim, e porque quando eu usava droga, eu guardava o dinheiro de dar as coisas para eles, de dar algum doce, algum presente para comprar droga. Vejam. E ele falou para mim uma coisa que me tocou muito, ele falou, com toda essa experiência que eu tive, eu percebi que o melhor dia da minha vida é o dia de hoje. Porque hoje eu não bebi, hoje eu não usei droga e eu estou sem fazer isso há 8 anos. Né? Eu estou sem fazer isso há 8 anos, então hoje é mais um dia que eu consigo ficar sem usar a droga, sem depender daquilo. E sou muito feliz, me sinto muito livre e realmente, Mário, você é um exemplo para nós, um exemplo de superação e um exemplo de perseverança e de confiança em Deus e
na sua potencialidade, no Deus que habita em você, porque se ele não confiasse, ele não ia conseguir. Claro que no começo ele falou para mim, eu tive uma vontade louca de sair da terceira internação e ele foi falar com a psicóloga. E ela falou assim, ela perguntou, por que você quer ir embora? Ele falou assim, eu tô com saudade da minha filha. Ela virou e falou assim, tá, mas você percebe que isso é uma armadilha da sua mente? Porque você diz que tá com saudade da sua filha, mas quando você chega lá, você vai pros bares, você vai pra rua e você vai usar droga e com ela você não fica. E diz ele que aquilo, foi um baque, tocou profundamente. E ali ele realmente decidiu, ali foi um divisor de águas, então ele decidiu, não, eu vou mudar, eu vou fazer diferente para ter resultados diferentes. Gente, e ele virou e ainda falou assim, o caminho das drogas, as pessoas falam que é um caminho sem volta. Ele disse para mim, professora, não é um caminho sem volta, mas é um caminho muito doloroso, de muito sofrimento, é difícil voltar, mas é possível. Olha, eu tô aqui e eu, de drogado, hoje eu sou advogado. E eu fico muito feliz, porque se realmente nós decidirmos, nós confiarmos e nós perseverarmos, olhando o hoje, o que eu posso fazer hoje para eu ser melhor do que eu fui ontem, assim nós damos cada passo de uma vez. E ele ainda falou, sempre há um caminho, sempre há um caminho. Por mais desesperados, né, por mais do fundo do poço que nós estejamos, sempre, gente, sempre vai haver um caminho. Então confiem, decidam e perseverem, porque assim como o Mário, né, que não tinha confiança de ninguém, inclusive na terceira internação, foi no dia do aniversário do irmão dele, e ele falou pro irmão, irmão, isso aqui vai ser o seu presente de aniversário. Claro que o irmão não confiou, mas realmente foi um presente e ele conseguiu manter a palavra. E ele, como ele me disse, estou há 8 anos sem usar nada, sem beber nada e sem usar nada. E eu seleciono as pessoas com quem eu ando e eu seleciono os lugares a que eu vou. Isso é ruim? Claro que não. A pessoa tem que saber dos seus limites, tem que ser firme no seu propósito e tem que seguir os passos que ela pode dar. Então, parabéns, Mário. Muito obrigada por você compartilhar a sua linda história, que eu contei de uma forma muito rasa, mas mesmo essa forma rasa, eu tenho certeza que foi um exemplo enorme e que tocou o coração de muitas pessoas, assim como tocou o meu. Gente, um excelente ano para nós. Gratidão por você estar aqui comigo de novo. Se você não assinou o canal, assine o canal, dê um like aqui e assista o vídeo que eu coloco como sugestão. Vamos semear essas prosas, essas reflexões e quem sabe a gente toca o coração de muitas pessoas e que a gente seja um exemplo de transformação e que a gente semeie transformação em amor. Um beijo no coração e até a próxima. Beijo!